E aí, pessoal? Hoje eu vou falar com você que quer começar fazendo o básico bem feito na programação. Eu vou apresentar uma técnica que vai te ajudar muito a criar novas funcionalidades e dar manutenção no seu código, te economizando muito tempo na hora de você testar o código que você já fez. Essa técnica ela leva um pouco mais de tempo para ser desenvolvida, só que eu garanto para você que ela vai se pagar ao longo prazo, quando você precisar, quando você já tiver um projeto grande e precisar ficar testando cada funcionalidade que você já fez. Então, vem comigo para descobrir o que é o Test Driven Development, ou TDD para os mais íntimos, que é uma técnica de desenvolvimento orientado a testes. Ou seja, você vai primeiro escrever teste e depois vai criar a sua implementação. E o que é TDD? Bom, TDD é uma prática de desenvolvimento de software orientado a teste. Ou seja, a gente vai desenvolver primeiro um teste antes de criar qualquer tipo de funcionalidade na nossa aplicação. E ele ocorre através de pequenos ciclos para que essa interação ocorra e seja funcional para nós desenvolvedores. E cada ciclo funciona da seguinte maneira: vamos criar primeiro um teste, um caso de teste, ou seja, temos a funcionalidade e vamos definir o que é testável para essa nossa funcionalidade. Então, na hora que formos passar para o código, vamos criar primeiro um teste para uma determinada funcionalidade, criamos a implementação depois, ou seja, criamos o teste, garantimos que esse teste não roda, é muito importante isso, criamos a implementação depois, e aí sim criamos a implementação de modo que passe o teste que a gente criou. Então, seja a implementação mínima para passar aquele teste. Com isso feito, vamos rodar os testes, o teste vai passar e vamos para a parte de refatoração, onde a gente vai pegar aquele código e melhorar o código de maneira que ele fique seguindo as boas práticas, tenha as guidelines do projeto que você usa, enfim, faça parte do seu projeto e seja um código bem escrito. Com isso, rodamos os testes de novo para garantir que a nossa refatoração não impactou todo o resto da nossa aplicação, nem o teste que a gente criou. E com isso a gente já garantiu uma pequena parte da regra de negócio. Com isso voltamos o ciclo de volta para a criação do próximo teste. E vamos seguindo nesse ciclo até que seja entregue totalmente a funcionalidade que estamos desenvolvendo ou o trecho de código em que estamos dando manutenção. E como assim, Vitor? Como é que funciona isso? Bom, calma. Não é tão complicado assim de se entender a lógica. Vamos, por exemplo, imaginar uma calculadora. Na calculadora, vamos criar o cenário de soma de dois números. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a calculadora ler o primeiro número. Então, vamos criar primeiro um teste, que quando a calculadora receber um número, ela vai deixar esse número guardado. Vamos criar um outro teste de quando adicionar outro número, esse número ele vai fazer parte do primeiro, como se colocando ele no final do texto, né? Ou seja, se você apertou o 5 e depois o 4, tem que mostrar na calculadora que é 54 e não simplesmente substituir o 5 pelo 4. Aí criamos a implementação e fazemos os testes. A partir do momento que o 5 está na tela, passamos para o próximo teste. A partir do momento que a gente consegue colocar o 5 e o 4 na tela, passamos para o próximo teste, que pode ser a soma. Ao clicar no botão de soma, o número 54 tem que sair da tela e a calculadora ela tem que esperar o próximo número. Até aí tudo bem. Quando for apertado o botão de igual, a calculadora tem que saber que quando entrou o número 54, a operação de soma em um segundo número, ela tem que reproduzir o resultado dessa soma. Então a gente cria um teste para garantir esse resultado. E aí você pode criar testes também para garantir coisas aleatórias. Por exemplo, se ninguém digitou o segundo número, o que vai acontecer? A calculadora vai imprimir um erro ou ela vai imprimir o primeiro número como se nada tivesse acontecido? E se a pessoa colocou a adição e depois apertou o botão de adição de novo, de soma, né, o mais. O que a calculadora vai fazer? Ela vai somar com o mesmo número, ou seja, ela vai fazer o 54 mais 54,
ou ela simplesmente vai ignorar a operação e não vai fazer nada. Então, essas são umas regras de negócio que a gente vai ter definido, que os nossos testes vão garantir que elas continuem funcionando. Agora, para fixar um pouco melhor isso, vamos verificar agora na prática como que a gente pode criar um jogo da velha. Por que um jogo da velha? Pô, foi um exercício que o cara no primeiro estágio que eu fiz, no primeiro estágio não, no primeiro emprego que eu tive, ele foi ensinar TDD pra gente e ele utilizou esse exemplo do jogo da velha, só que lá era um hands-on, ou seja, cada funcionário tinha que ir lá e escrever um cenário de teste e uma implementação para a gente fazer acontecer o aplicativo, para a gente construir o jogo da velha. Então eu achei legal o exercício e vou trazer para cá, porque assim você já pode sair até com o código de um jogo no seu repositório, por exemplo. Antes da gente ir para o código, como que vai funcionar esse jogo da velha? Primeiro a gente tem que definir algumas coisas, por exemplo, o nosso jogo da velha ele será um tabuleiro 3x3, então ele terá 9 posições para a gente colocar o X e a bolinha. Ele vai aceitar qualquer valor nessas posições, desde que não seja vazio. Se tiver vazio, será um campo livre. As regras normais de vitória, né, que é formar a trinca em alguma linha, ou em alguma coluna, ou nas diagonais. E também tem o critério de empate, que é se preencher as 9 posições sem ninguém conseguir formar a sua trinca, há ali o empate do jogo da velha. Com isso definido, a gente já consegue estruturar como que vai ser o nosso software e como que a gente começa desenvolvendo os testes para guiar a nossa programação. Então, vindo aqui para o código. Vamos primeiro criar a nossa classe de teste com setup e teardown. Esses métodos são comuns em todos os frameworks de testes, que são o setup é para você preparar o seu método, ou seja, você configura todo o seu ambiente de forma que permita executar todos os seus testes. E o teardown, você limpa esse ambiente de novo, ou seja, se você está gravando coisa no banco de dados, no teardown você remove essas coisas do banco de dados, porque outro teste pode precisar fazer alguma gravação também com mesmos valores, ou pode dar conflito em algum outro pedaço da aplicação que está usando o mesmo endereço de memória, e aí você não deixa um teste dependendo do outro e nem um teste influenciando o outro. Com isso, os seus testes eles ficam muito mais assertivos e muito mais confiáveis. Pronto, voltando aqui para o código, criei um método de setup e aqui eu criei a classe do jogo já criei uma classe para representar o nosso jogo da velha. Só que, como você pode ver, ela não tem implementação nenhuma. Vamos começar a nossa implementação com os testes. Então vamos primeiro criar a nossa classe do jogo da velha e instanciar o nosso jogo da velha. E no teardown vamos remover ele da memória, para garantir que na hora que for executar o próximo teste, ele vai criar um jogo da velha novo, e o antigo que já foi mexido pelos testes, ele vai simplesmente sair da memória e liberar espaço para a nossa aplicação. Pronto, e o meu primeiro teste ele vai ser exatamente se o estado inicial do jogo é válido, ou seja, se o jogo não acabou, porque ele não pode iniciar acabado, e se todas as posições estão vazias. E como que a gente vai fazer essa verificação? Vamos criar aqui um teste para isso. Teste novo estado vazio, está vazio. Aliás, novo jogo está vazio, né? E vamos fazer primeiro um assert falso, ou seja, vamos garantir que alguma propriedade do nosso objeto é falsa. Nesse caso eu quero verificar se a propriedade de acabou é falsa, ou seja, a hora que o jogo for criado ele não pode ter acabado, não é mesmo? Não faz sentido. E também vamos verificar assert true, jogo da velha está vazio. Ou seja, está vazio quer dizer que não tem nenhum input.
Então vamos começar. Vamos fazer a nossa implementação para construir o jogo da velha. Não, minto. Antes disso, a gente tem que tentar rodar o teste. Como eu não tenho essas propriedades na minha classe, ele dá problema de compilação. Então vamos criar elas. Primeiro a variável de acabou, que vai ser falsa, e ela vai ser, no caso do Swift, a gente tem esse private set, ou seja, ela é uma propriedade que qualquer objeto na aplicação pode ler, mas somente o meu jogo da velha pode mudar o valor dela. Então, é isso que eu vou definir para ela. Porque eu não quero, por exemplo, que a minha classe de teste possa dizer que o jogo acabou. Quem sabe se acabou ou não é o meu jogo da velha e não qualquer outra classe externa. Pronto. E o outro é se está vazio. Está vazio igual a falso. Aliás, é igual a verdadeiro porque inicia verdadeiro. E com isso a gente já tem o nosso primeiro cenário. Então a gente já inicia falando que o jogo não acabou e que ele está vazio. Agora vamos criar o teste de verifica se o tabuleiro 3x3 foi criado. E para a gente verificar isso, vamos fazer outro assert, só que dessa vez equal, porque eu quero verificar um valor específico. E que valor que é esse? Eu quero que o meu jogo da velha tabuleiro, né, o tabuleiro ele tenha o count igual a 3, ou seja, como vamos construir o nosso tabuleiro em uma matriz que é composta de linhas e colunas, cada linha, né, quando a gente coloca o tabuleiro.count, eu vou ler a quantidade de linhas dele. Então a quantidade de linhas tem que ser 3. E depois eu vou ler em uma linha quantas colunas tem, para garantir que o número de colunas também seja 3. Com isso, o tamanho total do meu tabuleiro será de 9 posições. E isso escrito no código ficará dessa maneira aqui. E com isso eu vou criar aqui o nosso tabuleiro, que é uma matriz 2D. E vou preencher ela no construtor. Então eu vou criar ela como vazia. E no construtor, eu posso criar ela já direto aqui com essa definição. E vamos verificar se o nosso teste roda e funciona. Sucesso! Passamos agora para uma refatoração. Como não vejo necessidade de refatorar esse código agora, então eu vou fazer uma refatoração que eu acho importante, que vou declarar que o vazio é uma string vazia. Por quê? Só para ficar mais legível o que há no nosso código. Vamos rodar o teste para garantir que continua funcionando, todos os dois cenários que nós criamos. Beleza. Agora que a gente já criou que o tabuleiro inicia no estado inicial de vazio e ele inicia com a contagem de linhas e colunas em 3, vamos fazer mais uma melhoria na parte do refactor, que a gente pode simplesmente mudar isso aqui, porque eu não quero que classes externas tenham acesso ao meu tabuleiro, então meu tabuleiro será privado. Deixando o tabuleiro privado, eu vou quebrar esse teste. Então, como que eu posso dizer que as linhas e as colunas estão ok? Posso criar simplesmente propriedades que me tragam esse valor. Então, aqui eu vou falar qual é o valor de linhas e qual é o número de linhas e qual é o número de colunas do meu tabuleiro. E com isso eu consigo escrever o teste até de uma maneira que
que fica mais fácil de ser entendido. Eu não tenho mais acesso à propriedade do tabuleiro, agora é do jogo da velha. Pronto, roda os testes, ele funciona, tá tudo tranquilo. Agora sim, passando da fase do ciclo do refactor, vamos criar um novo caso de teste, que é colocar um valor em uma determinada posição. Então vamos lá, colocar valor em alguma posição. E para colocar o valor, vamos colocar jogo da velha, ponto colocar, vamos assumir que a gente vai passar um x para essa posição, na linha 1 e na coluna 1, ou seja, vamos colocar no meio do tabuleiro. Aqui em cima você pode ter notado que eu fiz meio que uma colinha das posições, né? O número à esquerda é a linha, o número à direita é a coluna. Então eu estou colocando na linha 1 e na coluna 1, que vai ser exatamente no centro do nosso tabuleiro. E para isso eu também quero fazer um assert de quando eu for ler o valor na linha 1 e na coluna 1, esse valor terá que ser x, né? Então aqui a gente já vê, eu estou usando um assert equal para fazer uma verificação de número, e agora eu vou usar um assert equal para fazer uma verificação do texto, para garantir que o texto que foi colocado em uma coluna, em uma determinada posição do tabuleiro, ele seja retornado para mim e eu consiga comparar ele com o valor que é esperado estar naquela linha e naquela coluna. E a primeira coisa que a gente vai fazer é garantir que o nosso teste possa ser executado. Então vamos criar aqui, colocar um valor que é uma string em uma determinada linha, em uma determinada coluna. E para isso a gente vai chamar o nosso tabuleiro naquela linha e naquela coluna e colocar o valor nela. Pronto. Vamos ver se isso aqui já resolve a declaração do primeiro método. Agora a gente tem que fazer a função de leitura. Então vamos ler a linha e a coluna e retornar o texto que tiver nela. Então, tabuleiro, linha, coluna. Em Swift não precisa, quando a gente declara com uma linha só, a gente não precisa da palavra-chave return. Podemos só definir dessa maneira aqui que o compilador já entende que ele precisa retornar o valor dessa posição. Só que como a maioria das outras linguagens de programação usam o return, então para deixar o vídeo do mais didático possível, eu vou manter o return. Assim como algumas outras práticas que temos melhores em Swift, eu vou manter da maneira mais extensa possível, como dá para você conseguir repetir em Java, em C# ou em JavaScript, na linguagem de programação que você estiver utilizando. Pronto. Com isso, vamos ver se a gente consegue colocar um valor numa posição e ler aquele valor. Conseguimos! Massa! Agora vamos fazer o quê? Vamos tentar colocar um valor sobrepondo o outro. Isso na nossa regra de negócio, isso não pode acontecer. Então vamos simplesmente copiar a estrutura desse teste de colocar o valor em uma posição e falar que é sobrepondo outra. Aliás, impedir sobreposição de valores no tabuleiro. Pronto. Então aqui eu vou simular que eu coloquei o X no meio e vou tentar colocar a bolinha no meio. Ao fazer isso, vamos executar o nosso teste. Se isso acontecer, tem que prevalecer o X. Como não acontece isso, ele falha o nosso teste e ainda diz o motivo. Ele falou, encontrei a letra O que não é igual ao X. Ou seja, naquela posição ele encontrou a bolinha em vez de encontrar o X que era para estar lá, porque foi a primeira letra que a gente adicionou. Foi o primeiro valor que a gente colocou. Então, como que a gente pode resolver isso?
Vamos aqui para o jogo da velha e temos aqui a função de colocar. Vamos fazer uma validação que é, vamos verificar se aquela posição de linha e coluna, ela é vazia. Se ela for vazia, a gente coloca o valor. Se ela não for vazia, a gente não faz nada. E aí, com essa alteração, com essa implementação, rodamos os testes de novo e funcionou. Lindo. Só que agora a gente entra na parte de refatoração. O que eu posso refatorar aqui? De repente eu posso querer simplesmente criar um método privado aqui e perguntar se eu posso colocar valor em linha e coluna. Isso vai me retornar um booleano. E simplesmente pego essa definição e retorno o resultado dela. Porque aí eu posso deixar mais descritivo o meu código. Que aí o programador que estiver lendo, ele já fala, a função de colocar, ele primeiro verifica se pode colocar, para depois realmente colocar o valor naquela posição. Então isso é só para facilitar a leitura do código, não vai ter nenhum impacto especial esse refactor que eu acabei de fazer. Continua, rodamos o teste de novo para garantir que eu não quebrei nada. Massa. Agora outra coisa que a gente precisa criar. Já fizemos a criação do nosso tabuleiro. Colocamos o valor x e garantimos que não sobrepomos o valor com a bolinha. Quando a gente vai colocar a bolinha, é a mesma coisa que se a gente colocasse o x. Então a regra da bolinha também vale. A regra da sobreposição também vale. Então para isso a gente já matou 2 cenários com 2 testes bonitinhos. O que falta agora para a gente é verificar se o jogo acaba quando a gente forma uma trinca. Então vamos verificar se a gente faz uma trinca na linha, para verificar se aquela variável de acabou, a gente vai verificar se ela realmente mudou o valor para true, né, para verdadeiro, indicando que o estado do jogo da velha é de acabado, já não vai ter mais o que fazer nele. Então vamos lá. Teste, jogo acaba ao formar trinca em linha. E para fazer isso, vamos copiar aqui a preparação do cenário. E para formar a trinca em linha, vamos formar na linha do meio, que é a linha 1. Então vamos colocar o valor na coluna 0 e na coluna 1, ou seja, vamos colocar o x na coluna 0, na coluna 1 e na coluna 2, para que a gente simule que o jogador ganhou, certo? Então a gente tem que vir aqui e agora não vamos mais fazer um assert equal, vamos fazer um assert true de que o jogo da velha acabou. Vamos rodar o teste e verificar o resultado. Eita, caraca, não deu certo, né? Ele quebrou o teste, então o que a gente vai fazer? Implementar esse cenário, essa verificação. Como no meu teste, né, por uma definição da regra de negócio que vai estar na especificação do software, ele fala, toda vez que uma pessoa colocar um valor no nosso tabuleiro, o tabuleiro já verifica se teve ganhador ou não, se o jogo acabou ou não. Então, para isso, a gente vem no nosso jogo da velha e fala, bom, se ele pode colocar algum valor, então quer dizer que o jogo ainda está correndo. Então, após atribuir o valor, vamos fazer as verificações se o jogo acabou. Então, vamos criar o comportamento de verificar se o jogo terminou. E vamos criar essa função privada também, porque eu não quero que essa função seja executada a todos os momentos. Então, para ter o controle de quando ela vai ser executada, eu deixo ela fechada só para minha classe. Vou verificar se o jogo terminou. Vai retornar um booleano. Aliás, não vai retornar booleano, não. Ele vai simplesmente dizer que... Não vai dizer nada, ele vai verificar a linha, né?
que é o caso que a gente está fazendo. Então vamos lá, vamos verificar a linha. Vamos fazer uma interação pelas linhas do tabuleiro. Então, para cada linha do tabuleiro, eu vou fazer a verificação, a seguinte verificação. Se a linha ela é diferente de vazia, ou seja, se tem algum valor na primeira coluna da linha, quer dizer que o usuário já jogou ali. Então tá beleza. E vamos continuar essa verificação comparando se o valor que está nessa posição é o mesmo valor que está nas outras. Então vamos verificar se a primeira coluna daquela linha ela é igual à segunda coluna, e também vamos verificar se a segunda coluna é igual à terceira coluna. Se tudo isso bater, se tem algum valor, se esse valor é o mesmo nas três colunas daquela linha, então a gente vai falar que o jogo acabou. E com isso também a gente já pode sair do nosso método, porque o jogo acabou, ele não precisa mais fazer nenhuma outra verificação em outra linha. E com isso vamos rodar o nosso teste. Nice. Funcionou. Queremos fazer um refactor? Vou fazer um refactor aqui. Criar uma função de verificar trinquem linhas. Então tá aqui, verificar trinquem linhas, e vamos atribuir esse valor ao acabou. Porque assim a nossa função ela já retorna verdadeiro quando acertar essa verificação das linhas, e retorna falso se não tiver nenhuma trinca em linha. Então ela já pode dizer se o jogo acabou ou não por ela mesma. Com isso, vamos rodar o teste para garantir que o meu refactor não quebrou o código. Pronto, funcionou, olha só. E agora, qual que é o próximo passo? Vamos fazer verificação em colunas. Então vamos trazer aqui, testar se o jogo acaba ao formar em colunas. E para ler a coluna, a nossa linha ela muda o valor, mas a coluna ela mantém o mesmo valor. Então vamos implementar aqui a simulação, colocando valores diferentes na linha e deixando o mesmo valor para a coluna. Nesse caso eu estou colocando a nossa simulação na primeira coluna da esquerda. E vamos rodar o teste para ver se funciona. Putz, quebrou. Legal. Né? Tá certo, criamos um cenário de teste que ainda não está implementado. Então, agora vamos para a parte de implementação. Como aqui eu criei o método de verificar em linha, eu vou criar também um de verificação em colunas. Só que aí eu vou fazer um pouco diferente. Em vez de eu olhar a linha, eu vou pegar os índices do tabuleiro e falar que é a coluna. Por que eu vou fazer isso? Porque eu não quero mais olhar olhar a linha para ver uma coluna. Eu preciso interar pelas colunas e não pelas linhas, como é feito no padrão aqui em cima da primeira implementação. Então, para isso, eu vou olhar direto no tabuleiro naquela posição. Então, eu vou olhar na primeira linha, mas na coluna que eu estou inteirando. Então, beleza. Como eu estou na coluna 0, então vou olhar a linha 1 com a coluna 0. Opa, aqui é tabuleiro. Deixa eu copiar isso aqui para agilizar um pouquinho. Opa, linha 0, coluna tal. Linha 1 e linha 2. Pronto. Feito isso, a verificação é exatamente
como a de cima, só que dessa vez eu tenho que especificar as duas coordenadas, tanto o valor vertical quanto o valor horizontal e o valor vertical da minha matriz. Então, para conseguir fazer essa comparação pelas colunas, estando certinho a minha comparação, vai retornar verdadeiro. E aí, como que eu posso colocar isso aqui? Eu posso simplesmente perguntar se o verificar a trinca em linha acabou. Então, eu posso colocar aqui um if verificar a trinca em linha e falar que acabou é verdadeiro, ou eu posso fazer a condição ou da programação. Então, verifica se termina em linha ou verifica a trinca em coluna. Se um desses dois retornar verdadeiro, quer dizer que o jogo acabou. E agora vamos rodar o nosso teste para ver se realmente funciona essa lógica. Nice! Ó, bonitinho o nosso teste. Né, consegue fazer verificação em linha, consegue fazer verificação em coluna. E a gente pode até mudar o valor da coluna para colocar na última coluna e ver que a gente não criou um código que seja enviesado. Deu que o teste foi com sucesso, então tá chuchuzinho. E agora temos que colocar a verificação na diagonal. O passo é o mesmo. Vamos criar aqui uma função nova, ao formar trinca em diagonal. Só que a diagonal eu vou definir uma para a esquerda e depois um outro teste para a direita. Então eu vou criar primeiro para a esquerda, onde eu posso definir que o x vai ficar nas colunas com os mesmos valores, nas linhas e colunas com o mesmo valor. E vou rodar. Vamos verificar se isso vai dar sucesso. Não, deu erro. Ok. Já que deu erro, então vamos criar aqui nossa implementação nova de verificar trinca em diagonais. E vamos retornar o booleano. Para fazer a verificação na diagonal, eu posso simplesmente fazer essa mesma verificação aqui com o código simplesmente fixo, né? Porque nosso jogo do tabuleiro ele tem tamanho fixo, por enquanto. Então eu posso dar essa solução. Então vamos comparar aqui linhas e colunas sempre com o mesmo número. Se encontrou isso, a gente retorna true, senão a gente vai retornar falso. Como a gente tem essa situação de se uma coisa eu retorno verdadeiro, se não eu retorno falso, eu posso simplesmente falar que essa condição do if é o que eu retorno. Porque todo if simplesmente ele compara um booleano. Se for verdadeiro ele faz uma coisa, se for falso ele faz outra. Então toda comparação gera um booleano. E pronto. Vamos ver se funcionou nossa gambiarrinha. Mentira, né? Nosso código bonitinho e falhou. Eita, por que falhou? Vamos voltar aqui no código. A gente colocou a lógica aqui, mas esqueceu de colocar ali em cima. Então vamos adicionar mais uma condição aqui de verificar em diagonais. E vamos rodar o nosso teste. Pronto, agora sim, nosso teste passou, podemos fazer a refatoração. Como podemos fazer a refatoração? Não vou fazer nada nesse momento, vamos para o próximo teste. O próximo teste é verificar a diagonal da direita, ou seja, a gente vai começar no canto superior direito e ir até o canto inferior esquerdo para verificar se tem a trinca. Então vamos fazer aqui, que é sempre o número inverso. Então se eu estou na linha 0, eu vou verificar a coluna 2. Se eu estou na linha 2, eu vou verificar a coluna 0 e a coluna 1 ela continua a mesma porque é o item central.
Vamos rodar o nosso teste para garantir que ele não funciona, né, que ele falha no caso. Pronto, testamos que o código falha. Então agora vamos adicionar essa lógica ao nosso método de verificar trinca em diagonais. E aí nesse caso sim eu vou precisar deixar o if aqui, porque aqui ele está verificando diagonal esquerda. E nós vamos criar a verificação da diagonal direita, onde a gente pode fazer exatamente a mesma lógica, só que invertendo os números. Então na linha 0, coluna 2, quando a linha 2, a coluna é 0. E como esses casos retornam verdadeiro, eu posso dizer que aqui retorna falso. Ah, eu poderia colocar aí essa condição aqui embaixo. Poderia, mas eu acho que assim fica mais fácil de ler. Mas no seu código você pode colocar no jeito que você quiser, desde que você entenda, principalmente no longo prazo, que é onde os desenvolvedores costumam esquecer o que é aquele código que ele fez. Vamos verificar se isso funcionou. Vamos rodar o teste de novo. E pronto. Funcionou. Agora já temos a verificação na horizontal, na vertical e nas diagonais. Falta só um cenário, que é o cenário de empate, onde não há ganhadores. E como que a gente pode garantir esse cenário de empate? Vamos verificar. Vamos copiar aqui a simulação de jogo empatado. Então, teste, jogo acaba quando há empate. Vamos colocar aqui algumas situações simuladas. E quando a gente rodar o nosso teste, vamos ver o que vai acontecer, se ele vai dar falso. Beleza, deu falso. Ele falou que o jogo ainda não acabou. Ou seja, eu já preenchi todas as posições e o jogo ainda está podendo continuar de acordo com o nosso objeto do jogo da velha. Então vamos implementar esse cenário para ele. No caso aqui, ele vai verificar se acabou quando tiver todas as trincas. Mas vamos fazer mais um cenário aqui, que aliás, vamos criar uma função aqui de verificar empate. Verificar empate booleano. E para verificar o empate, o que a gente vai fazer? A gente tem que percorrer todas as linhas e todas as colunas da nossa matriz, do nosso tabuleiro, para verificar se tem pelo menos um espaço vazio. Se tiver um espaço vazio, significa que não acabou. Agora, se não tiver nenhum, quer dizer que acabou. Então, vamos fazer essa verificação. Vamos iterar pelas linhas do tabuleiro. E para cada linha, vamos iterar na coluna. Opa, linha. E com isso a gente consegue verificar se o valor na coluna é vazio. Se for, a gente já retorna verdadeiro. Já fala, ó, aliás, a gente já retorna falso. Porque a gente encontrou um campo vazio. Se retornou um campo vazio, quer dizer que não houve empate ainda. Então a gente retorna falso para falar, ó, não tem empate. E retorna verdadeiro para verificar se teve empate. E vamos adicionar mais uma vez aqui numa outra condição para verificar o empate da nossa aplicação. E eu vou aproveitar também para quebrar essas linhas para ficar um pouco melhor de ler quando a gente estiver utilizando o editor de texto. Bom, vamos executar o teste para ver se a nossa implementação funcionou. Nice, ó. Agora sim, a gente já tem o jogo praticamente completo aqui. Já podemos criar um jogo novo, colocar valores de x, do x e da bolinha onde a gente quiser. Conseguimos verificar se o jogo acabou ou não e se tem empate, e se acabou com um empate ou com alguma trinca. Bom,
basicamente essa é a lógica do nosso jogo da velha. Então, se você pegar essa lógica, você consegue fazer o quê? Você consegue colocar uma interface, né, já em cima dessa lógica desse jogo para sua aplicação ou seu site já conseguir ter um jogo da velha ali rodando localmente, onde você pode chamar algum amigo e falar, pô, vamos jogar aqui um jogo da velha que eu fiz, negócio da hora e tal. Aí, se você quiser se desafiar um pouco mais, né, principalmente com o TDD, eu posso lançar o desafio aqui para você fazer duas coisas. Três coisas, na verdade. A primeira consiga definir o jogador que ganhou a partida, ou seja, a partir do momento que a gente verifica que o jogo acabou, você verifica se teve vencedor. Se teve um vencedor, você fala qual que é o vencedor, se é o X ou se é a bolinha. E se não houve, você simplesmente diz que houve um empate. O segundo desafio seria você restringir de fato as opções para o X e para a bolinha. Então você falar, o jogador 1 é o X, o jogador 2 é a bolinha. E eles só podem ser X ou bolinha. Se alguém tentar colocar, por exemplo, um T no meio do seu jogo da velha, não vai acontecer, não vai ser possível. E o terceiro desafio seria trocar as opções de valores, ou seja, em vez de você jogar com X e bolinha, por que não coloca, sei lá, 2 emojis, um de laranja e um de pera, por exemplo, né, para ser os valores das posições do jogo da velha. Ou uma função para reiniciar o tabuleiro, que também é legal. Então dá para você expandir ainda essa questão do jogo da velha de acordo com a sua imaginação. E aí você já vai treinando um pouco mais o desenvolvimento orientado a testes. E é isso aí, galera. Se você gostou, dá um joinha. Se você aprendeu alguma coisa sobre TDD, se você entendeu os exercícios, se você quer continuar acompanhando vídeos, que agora eu vou trazer um pouco mais sobre o Swift aqui no canal, então dá um joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ser notificado quando eu subir novos vídeos. Também que eu estou tentando fazer vídeos toda semana, então vai ter essa frequência, com certeza. E o que eu ia falar? Sim. E se você quiser, eu vou criar um vídeo mostrando como colocar essa lógica do jogo do tabuleiro em uma interface gráfica no aplicativo de Swift. Então, se você quer entender com essa lógica, com um pouquinho de trabalho para adaptar para a interface, como que eu faço essa implementação em um aplicativo. Aí você consegue ver claramente que se você tem um joguinho próprio que roda sem nenhuma interface gráfica, você consegue colocar qualquer tipo de interface em cima dele para as pessoas conseguirem usar. Aí os seus problemas serão outros. Então é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Espero que você utilize muito TDD durante a sua carreira e que você encontre projetos que são gigantes com TDD para você entender que o benefício a longo prazo de testes, ele é absurdo, principalmente quando você vai escalar um projeto. Muito obrigado e boa sorte no seu desenvolvimento. Até a próxima.